Olá, seja muito bem-vindo ao programa Viva do Yoga para pessoas, professores que querem viver exclusivamente do yoga, estão com dificuldade. E hoje o episódio 28, já chegamos ao episódio 28 desse programa. Seu aluno pode estar precisando, ou seu aluno pode precisar dessa ajuda. Como o aluno evita dispersões internas ao meditar? Falamos já das dispersões externas, hoje vamos falar das dispersões internas, que são a maior dificuldade para as pessoas que querem meditar. Eu estou aqui com 3 aparelhos, o meu computador que leva para o YouTube, o meu celular que leva para o Instagram, e eu tenho o meu computador que tem o mapa mental. Então vamos lá. Quais são os benefícios de você ver essa live até o final? Oportunidade de entender um pouco melhor das necessidades do seu aluno em relação à meditação e entender também como contorná-las. E ao ajudar o seu aluno, ele fica mais tempo. Quer dizer, muitos alunos que procuram yoga querem meditar, um grande número. E aí, como o professor de yoga ensina o aluno a transcender as dificuldades, a superar os obstáculos? Meditação é uma coisa bastante complexa de fazer, né? Se ficar sentar lá, ficar sentado um tempo sem fazer nada, isso é fácil. Mas fazer o trabalho de meditação é difícil. Eu estou aqui com o meu chimarrão para dar uma molhadinha na garganta. E quando o professor sabe como orientar o aluno, claro, ele vai ficar mais tempo, porque ele tem uma orientação correta, uma orientação segura. E essa capacidade de orientar fora da sala de aula é uma das grandes dificuldades da maioria dos professores de yoga. Porque dar uma boa aula de yoga, isso já é, assim, isso é o mínimo do mínimo do mínimo. Todo professor precisa, que quiser viver do yoga, precisa dar uma boa aula de yoga ou uma excelente aula de yoga. Mas só isso é muito pouco. Um verdadeiro professor de yoga, para viver do yoga, precisa ter a capacidade, a habilidade de dar orientações fora da sala de aula, que aí vem orientar como meditar, por exemplo, ou como vencer os obstáculos que vêm de dentro. Objeções. Que tipo de argumento um professor de yoga poderia dizer para não fazer essa live? Já conheço as dispersões dos meus alunos. Pode ser que você conheça algumas e pode ser que você não conheça todas, né? Esse é um dos grandes desafios de qualquer pessoa que quer aprender alguma coisa, achar que sabe, né? Quando você acha que sabe, você bloqueia a capacidade de entendimento, e você bloqueia o aprendizado. E quando você diz, tá bom, já sei muito, mas será que eu não posso saber um pouco mais? Aí sim, você libera espaço e o aprendizado acontece. Bom, hoje eu vou falando de algumas coisas novas, né? As dispersões que vêm de dentro e algumas dispersões que nem o seu aluno sabe. Às vezes ele não consegue, mas aí ele vai dizer assim, o que está acontecendo? Não sabe o que está acontecendo. E isso é muito comum, muito frequente. Aí você, professor de yoga, vai lá e diz, bom, como que acontece? Aí ele conta o processo e aí você diz, é isso, é aquilo, orienta e ele avança. É perfeito, é assim que um professor de yoga precisa ser. Bom, eu sou Clélio Berti, tenho 41 anos de yoga e estou com esse projeto Viver do Yoga para auxiliar aqueles professores que já são formados ou que estão em formação, querem viver exclusivamente do yoga. O mercado é concorrido, do yoga, assim como qualquer outra coisa. Não é fácil você viver, construir uma estrutura que permita viver do yoga, mas é possível. E alguns farão. Aqueles que estudarem, se prepararem, farão. E essa é uma jornada para você vir comigo. O que é? O que é uma dispersão interna e sobre qual ponto será o vídeo de hoje? Bom, as dispersões que vêm principalmente do emocional. Falamos na semana passada das dispersões que vêm de fora. Olhos, né? Eu vejo coisas e disperso, ouço ruídos e disperso, sinto odores e disperso. Essas dispersões que vêm de fora, nós falamos como alguns truquezinhos que você faz e que dá uma diferença muito grande no seu trabalho de meditação. E hoje, as dispersões que vêm de dentro, que são as mais difíceis de interferir. A origem fundamental dessas dispersões são o emocional. Veremos daqui, depois, mais para frente,
quais são essas dispersões ali e vamos detalhar um pouco mais. O que não é, né? Esse vídeo aqui não vai ensinar tudo que vem das dispersões que vem de dentro, porque é um conteúdo gigante, gigante. Para você interferir em cada dispersão que vem de dentro, você precisa ter um conhecimento profundo, e aí isso é um conteúdo que não faremos aqui todo nesse vídeo de hoje. Explique um jeito errado de executar esse tema. Tentar meditar sem preparar o terreno. Bom, quando é um erro comum, as pessoas sentam para meditar. Então, às vezes ele tem uma orientação. Passa 10 minutos de manhã, 10 minutos à noite. 20 minutos de manhã, 20 minutos à noite. Passa lá uma quantidade. E o aluno chega e senta lá para meditar, ou mesmo o professor, e a cabeça foge, e ele fica numa briga. Uma das maneiras de você vencer esse processo é preparar o terreno. E esse preparar o terreno é o que nós chamamos de eliminar ou reduzir as dispersões internas. Então, se você vê Patanjali, por exemplo, os 4 últimos passos que ele propõe é Pratyahara, Dharana, Dhyana e Samadhi. O que é Pratyahara? A abstração dos sentidos. Tirar as dispersões que vêm de fora. Tirou as dispersões que vêm de fora, vem Dharana. O que é Dharana? Concentração. Manter a mente focada num único ponto. O que é isso? Tirar as dispersões que vêm de dentro, supondo que as dispersões que vêm de fora já foram eliminadas. Não é? Então, vem primeiro Pratyahara, depois Dharana. Depois vem meditação. Então, se você fizer o que Patanjali diz, você tirar as dispersões que vêm de fora, Pratyahara, tirar as dispersões que vêm de dentro, Dharana, a meditação vem sozinha. Sabe? E aí, um jeito errado de fazer esse trabalho é querer meditar direto, fazer meditação sem fazer Pratyahara, nem sem fazer Dharana, sem tirar as dispersões que vêm de dentro e as que vêm de fora. E aí eu chamo isso de preparar o terreno. Então, aqui, ó, tentar meditar, o erro, tentar meditar sem preparar o terreno, sem tirar as dispersões, né? Eu tenho um aluno que agora está passando, a orientação que eu dei esses dias para ele foi semana passada. É um aluno que está enfrentando um guardião do umbral. A guardião do umbral, a gente já falou sobre isso em outras lives, não vou falar aqui agora. E aí, passamos essa fase, que é uma fase sempre difícil, o professor de yoga tem que ter esse conhecimento para dar uma orientação, passamos. E aí ele voltou a meditar. E quando ele voltou a meditar, aí eu já sabia, porque dependendo do tamanho do guardião do umbral que você enfrenta, não é? Quando você faz exercícios de meditação mais profundo, e esse aluno consegue estados mais profundos de meditação, né, de concentração, é o volume de energia que tem ali. Então, se eu tenho guardiões mais intensos, eu tenho que fazer um preparo mais forte. E aí eu acreditava que ele não ia fazer o preparo. Então, fizemos a passagem ali, né, foi uns 3 meses mais ou menos essa passagem, e aí eu falei para ele, bom, voltou a meditar? Sim. Como é que está sendo? Como é que você está fazendo sua meditação? Ele foi direto para a meditação. Eu digo, não, vamos preparar o terreno, para você não enfrentar outros guardiões, para você eliminar antes de enfrentar, ou para que os outros enfrentamentos sejam leves, você precisa fazer o terreno. E aí falei para ele fazer, em vez, ele faz assim 40, 50 minutos de meditação todos os dias. Aí eu falei, bom, vamos supor que você vai fazer 40 minutos de meditação. Então, faça a mentalização da autoentrega, que é uma forma de reduzir as dispersões que vêm de dentro e preparar o terreno de maneira ampla e profunda, e depois faça a meditação. E aí eu falei assim, ó, quanto para quanto? Faça mais tempo de preparação e menos tempo de meditação. Então, se você fosse fazer uns 40 minutos, faça uns 25, 30 de mentalização da autoentrega. E depois o restante de meditação. À medida que o tempo passa, passado aí 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, a gente vai começar a mudar essas proporções. Então, um jeito errado de fazer, querer meditar, é ir direto para a meditação sem preparar o terreno. Não é? Bom, explique um jeito certo de executar essa técnica, né? Bom, já falei, né? Investir mais tempo na preparação do terreno interno. Se o ambiente for bom, a concentração vem sem dificuldade. Quer dizer, se você estiver com o ambiente interno preparado, você tirou as dispersões,
a meditação vem automaticamente. A concentração fica muito fácil, mas precisa investir nessa preparação. Escreva um pequeno passo que você possa fazer hoje. Comece a trabalhar com uma das dispersões. Daqui a pouco nós falaremos das dispersões, né? As principais, pelo menos, e aí você pega uma e começa a trabalhar, né? Eliminando uma por uma. Claro que existem ferramentas que vão mais rápido. Por exemplo, a mentalização da autoentrega é uma ferramenta que você vai muito mais rápido, que você elimina várias dispersões de uma vez só. Mas aí precisa ser uma pessoa que já tenha um certo preparo. Perguntas. Essas perguntas são perguntas que já me fizeram, não é? Ou perguntas que são recorrentes. Eu selecionei algumas que são as mais frequentes aqui. Quais são as dispersões internas? Então, vamos às famosas dispersões internas. Dispersões que vêm do emocional, do intuicional e do mental. Eu falei lá em cima que é principalmente do emocional. Sim, principalmente do emocional. Mas as dispersões vêm também do intuicional e vêm também do mental. E claro, aí você diz, mas como que eu sei se vem do mental, do intuicional ou do emocional? Essas coisas estão interligadas. Tá? É claro que, por exemplo, medo. Medo, que é uma das dispersões mais relevantes, ela vem essencialmente do emocional. O medo é uma emoção. Mas o medo tem a ver com o intuicional. Né? Dependendo como eu enxergo a vida, se eu começo a enxergar que as coisas são perigosas, como é que vai ser Ah, Tiago Espina. Que bom você aqui. É um grande amigo meu, Tiago Espina, um grande, grande amigo. Muito obrigado, Tiago. Quando você tem grandes medos, você... me perdi um pouco aqui, né? Com a entrada do meu amigo. Dependendo de como você vê o mundo, você amplia os seus medos ou reduz. Ou a forma com que você enxerga o mundo são suas crenças, os seus ideais. Aí, isso está lá no intuicional. Então, quando eu separo intuicional, mental e emocional, é uma separação didática. Claro que algumas coisas vêm mais do emocional e estão ligadas ao mental e ao intuicional. Quando eu vejo uma mente acelerada, por exemplo, dificuldade de concentração, posso dizer, tá bom, isso é mental. Mas por que a mente está acelerada? Porque tem emoções por trás. Portanto, é um conjunto que está interligado e que eu nomeio, né? Isso aqui é do emocional, porque vem principalmente do emocional. Então, quais são as principais dispersões internas? As que vêm do emocional, principalmente, do mental e do intuicional, né? Quais seriam isso aqui? Ó? Medos. Os medos são uma das principais fontes de dispersão interna. Principal. O medo, grosso modo falando, é algo que eu tenho e não quero perder. Então, eu tenho a saúde, não quero ficar doente, tenho medo de doença, tenho medo de pegar Covid, tenho medo de pegar outra doença, tenho medo de ser assaltado. Quer dizer, eu tenho a minha integridade física, emocional, mental, né? E aí eu sou assaltado, aí eu passo por um estresse. Então, eu tenho medo de perder a minha integridade. Medo é basicamente as coisas que eu tenho e não quero perder, coisas bens materiais ou imateriais, integridade de saúde, integridade emocional, medo de perder ideias, medo de perder eleição, o meu candidato perde, são medos. E desejos são as coisas que eu não tenho, mas gostaria de ter. São as principais fontes do emocional. Agora, apego, né? Que o apego está vinculado com medo. Se eu sou apegado a alguma coisa, né? Eu sou apegado ao meu, me fugiu o nome agora, o meu microfone. Se eu sou apegado ao meu microfone, isso gera o medo de perder. Se eu me desapego do microfone, o meu medo de perder desaparece, porque se eu estou desapegado, se eu tenho, ele está bem comigo, e se não tenho, não está. Então, fica tranquilo. Falta de propósito de vida. Falta de propósito de vida é uma dispersão que vem do intuicional. O intuicional é esse campo em que eu crio a ideia, o que eu estou fazendo aqui na Terra? Qual que é o sentido da vida?
qual que é o meu, o que que eu preciso fazer aqui, né? E aí, se eu tenho um propósito de vida, eu tenho um direcionamento da minha cabeça, do meu coração, das minhas emoções. Se eu não tenho um propósito de vida, eu fico um pouco perdido. E esse um pouco perdido me faz a mente também dispersar. Uma hora a mente está aqui, outra hora está ali. Falta de propósito de vida. É claro que essas coisas eu estou falando só citando, porque numa aula não dá para fazer. Eu, no meu curso Alta Performance Emocional, uma aula é só sobre propósito de vida, uma aula é só sobre apego. A gente fica 1 hora e meia falando sobre apego, como lidar com isso, né? Quer dizer, tá bom, eu sou apegado, como que eu faço para desapegar, quais os critérios, como eu utilizo, que ferramentas eu tenho? E aqui, então, é só citar, só para você saber do que a gente está falando. Falta de conexão com valores universais. Uma coisa é propósito de vida, mas o propósito de vida está conectado à conexão com valores. Se eu estou conectado com o universo, ou com o absoluto, ou com Gaia, ou com Deus, ou com o vácuo quântico, quer dizer, se eu tenho uma conexão com o todo, isso me gera uma estabilidade interior muito bacana, facilita a concentração. Se eu não tenho conexão com nada, né, isso faz como consequência eu não ter propósito também. Se eu não tenho conexão com nada, isso deixa a minha mente vulnerável, a minha mente dispersa. É uma dispersão que vem do intuicional. Falta de um sentido real para meditar, né? Essa é uma dispersão que vem basicamente da mente. Por que eu quero meditar? Qual que é o sentido real? Ah, porque eu quero ser uma pessoa que faz meditações, que tem uma concentração profunda? Só isso? Se você não tem uma motivação mais real, mais verdadeira, eu quero meditar para expandir a consciência, e para expandir a consciência eu fazer a diferença nesse mundo para construir um mundo melhor. Esse é um motivo mais profundo. Claro que não pode ser intelectual, tem que ser um motivo que vem de dentro da alma. Então, falta de um sentido real para meditar, isso traz dispersões. Falta de confiança em si mesmo. Quer dizer, eu não acredito que eu consiga, eu não posso, né? Então, esses aqui são alguns exemplos dessas dispersões que vêm de dentro. Mas, pensa bem, emocional, mental e intuicional. Todas essas inconsistências que eu tenho me geram todas essas inconsistências que eu tenho, ou falta de coerência, me geram dispersões que vêm de dentro, e aí a concentração não vem. Como entender os obstáculos para a meditação eficiente? Né? Eu tive uma live que eu fiz aqui, que está no YouTube, que está no Instagram, como entender os obstáculos para a meditação eficiente, que eu falo um pouco mais dessas dificuldades, dessas dispersões. Falo os obstáculos de uma maneira geral. E o link vai estar na descrição do meu vídeo no YouTube, no canal do YouTube. Porque lá no Instagram, se eu coloco o link, ele não fica clicável, né? Ele só fica clicável no Instagram, o link da bio. Então, eu vou colocar no YouTube. As pessoas confundem o que significa isso. Um grande número nem sabe, né? Quer dizer, grande número de alunos e um grande número de professores. Tenta para meditar, tenta concentrar num ponto, tenta concentrar nisso, consegue alguns instantes de concentração e a concentração foge, e aí eles não sabem do que se trata. Um grande número. A maioria sabe das dispersões, mas não sabe como saná-las. Esse é um grande... Tá bom, eu sei que as dispersões vêm do medo, vêm dos desejos, vêm da falta de propósito de vida, vem ali, deixa eu ver mais, um sentido real para meditar, falta de conexão, eu sei que veio aqui. E aí, como que eu faço para me desapegar? Como que eu faço para perder os medos? Como que eu faço para realmente construir uma conexão com o universo? Aí a pessoa não sabe. Esse aqui está um grande número. Então, não é que as pessoas confundem. Normalmente, ou não sabem, ou sabem, mas não conseguem resolver. Um bom caminho é fazer mindfulness antes da meditação. Então, quando eu penso em mindfulness, meditação mindfulness é um passo antes. O mindfulness está mais ou menos fazendo um paralelo com Patanjali, com Dharana, concentração. Né? Só que o mindfulness ainda é um pouco menos que Dharana. Né? O mindfulness está mais para a abstração dos sentidos
e colocar a mente no que eu estou fazendo aqui e agora. Mas é um passo interessante para você se preparar para a meditação. Quer dizer, quando eu penso em tirar as dispersões que vêm de dentro, eu penso, para realmente tirar, eu tenho que resolver aquelas questões mais fundamentais. Eu tenho que resolver os medos, eu tenho que não eliminar completamente, mas reduzir expressivamente, reduzir os desejos, fazer conexões com o universo mais profundas, mais generosas, e um caminho para isso, aí você usa, né, as ferramentas, mentalização da auto-entrega, o mindfulness, treinar mindfulness ajuda, né? Por que investir tempo e dinheiro nisso? Se você não evoluir, não conseguirá ensinar com maestria. Se o seu aluno não evolui, ele deixa de praticar. Então, uma coisa que o professor yoga precisa ter muito, muito, muito claro, que ele precisa evoluir. Ele precisa transcender. Ele precisa manter a evolução. Claro, aí você pergunta, Beth, você já chegou no final da caminhada? Eu digo, não. E até chegar no final da caminhada, isso demora. Mas eu estou caminhando, e sempre, e pratico. Pratico todos os dias, absolutamente todos os dias. No meio de semana, eu pratico aproximadamente 2 horas todos os dias e ministro mais 2 aulas, em média. Né? Eu faço 2 horas prática, uma dentro de sala de aula fazendo prática de outro professor, outra hora eu faço a minha prática sozinho. Então, 2 horas por dia eu faço a minha prática. E aí dou mais 2 horas. Nas horas que eu dou aula, eu pratico junto. Né? Mas isso eu não conto como prática, porque, claro, que praticar junto ajuda, mas o nível de concentração de profundidade é outro. Professor que dá aula, fazendo aula com os alunos, e, diz que, e só faz isso e diz que pratica, ele está mentindo. Né? Tá se enganando. Ele está querendo dizer, tá bom, para não dizer que não pratica, eu digo que pratico, mas isso não é verdade. Você faz asana, sim, você faz respiratório, sim, mas o nível de profundidade você fazer aula é muito diferente e o nível de profundidade você ministrar aula e fazer junto. Então, vamos lá. Né? O professor de yoga precisa estar em constante evolução. Em meditação, sim. E no resto também. O professor precisa estar sempre evoluindo em asana, sempre evoluindo em pranayama, sempre evoluindo em yoga nidra, sempre evoluindo em meditação, sempre evoluindo em puja, né, que é essa ideia de gratidão, sempre evoluindo nas conexões mais profundas com o universo, isso sempre. E aí, quanto mais ele evolui, mais ele consegue ensinar os alunos. Porque quando eu tento fazer e não consigo, e aí modifico, aprendo com alguém e consigo dar passos numa determinada direção, eu consigo ensinar melhor. Então, se eu consigo evoluir na meditação, eu ensino melhor na meditação. Se eu consigo evoluir nos asanas, eu ensino melhor os asanas para os meus alunos. O professor precisa sempre estar a caminho. E esse é, né, e aí, se você consegue ensinar os seus alunos, e os alunos aprendem, e evoluem, e avançam, e vencem obstáculos, né? Eles vão ficar com você muito mais tempo. Né? Então, isso é porque investir dinheiro. Né? Quais as vantagens de sanar as dispersões? Bom, já falamos algumas coisas, porque a gente vai respondendo algumas perguntas, e depois algumas coisas são repetidas. Evolução. Mas não é uma tarefa de curto prazo, precisa dizer ao seu aluno. Quando eu achei engraçado, porque tem alunos que chegam aqui, depois de uns 2 meses de prática, ele fala assim, Bert, ao vivo tem isso. Né? Entrou um cisquinho de erva, então deixa eu tirar esse cisquinho de erva. Bert, eu já estou aqui há 2 meses, não consigo meditar. Eu acho muito engraçado. Meditação. Olha a diferença, professor. Uma coisa é você ficar sentado ali sem fazer nada, tentando concentrar a mente. A gente chama isso de meditação. Mas se você tem uma boa metodologia, isso é um treinamento da meditação. Meditação é sentar, concentrar a mente e deixar a mente focada. Né? Se eu olho para Patanjali, Pratyahara, eu abstraio os sentidos, Dharana, eu concentro a mente, e aí, permanecendo concentrado, eu chego na meditação. Chegar na meditação, é muito raro uma pessoa que chega com consistência com menos de 20, 25 anos de prática. Você achou muito? É isso. Você vai aumentando o nível. Mas chegar em meditação propriamente dita é pelo menos, você tem que pensar uma escala de tempo dessa natureza, de décadas. Não é de anos, é de décadas.
Agora, a evolução sempre acontece, né? Não é que você vai ficar parado esse tempo todo. Um ou outro, raríssimas exceções, consegue chegar. E aí você tem que dizer para o seu aluno isso. Tá bom? Meditação tem isso, tirar as dispersões é um processo. Pense você, como é difícil tirar um medo, né? Eu vejo praticantes e vejo professores de yoga a vida inteira, né? Já são professores há muitos anos e continuam com os mesmos medos. Não souberam utilizar as ferramentas do yoga para evoluir e, consequentemente, vão ter a baixa capacidade de concentração, de meditação, né? Quando você diz para o aluno isso, e eu falo isso para os meus alunos, é para dizer o seguinte: bom, nós temos que fazer yoga. E yoga tem uma série de coisas, tem asana, tem pranayama, tem puja, tem mantra, tem não sei o quê, mas não sei o quê, e também tem meditação. Então, na meditação, você sabe que é uma tarefa de longo prazo, para você não desistir. Fazendo adequadamente, fazendo certinho, você vai mais rápido. Vai mais rápido, mas não tem milagre. Então, vamos fazer a prática de yoga, vamos curtir e vamos trazer a concentração durante a prática, que isso é um bom treinamento, né? Aí você precisa orientar os seus alunos de maneira correta, adequada. Não adianta dizer que vai ser fácil, ele vai fazer. Eu vejo o professor de yoga e diz, não, meditação é fácil, é só sentar lá e concentrar a mente. E aí o aluno vai lá, senta e ele não concentra, senta e ele não concentra, ele começa a achar de duas uma. Ou eu sou muito idiota, que eu não consigo e todo mundo consegue, ou o professor está dizendo que isso é fácil. Isso é difícil. E aí quando ele descobre que é difícil mesmo, que não é ele que não sabe fazer, diz, putz, mas o professor mentiu para mim. O professor disse que era moleza. Não é moleza, sabe? Tem que dar para o aluno a orientação correta, tem que trazer para ele a verdade. Só que daí você dá um caminho. Tá bom, é difícil, mas até chegar à meditação, eu trabalho pranayama, tem uma imensidão de coisas para fazer, né? Não seja, né? Precisa dizer ao aluno, não será rápido. Meditação é uma longa jornada. Os efeitos simples acontecem mais rapidamente, mas os efeitos generosos demoram. Então, quando você começa a fazer técnicas de meditação, alguns efeitos simples acontecem muito rapidamente. Por exemplo, às vezes eu consigo dormir melhor, às vezes eu consigo reduzir um pouco da ansiedade, um pouco do estresse, né? Eu consigo me controlar um pouco mais. Mas são os efeitos simples, os efeitos muito baixos, os efeitos realmente generosos, esses vão demorar mais tempo. E geralmente não vem de uma hora para outra, é um degradê. Você começa a praticar, começa a desenvolver meditação, reduz medos, reduz apegos, amplia a autoentrega, reduz né, melhora o desapego, né, melhora a conexão com o absoluto. Aos poucos você vai melhorando, na medida que você melhora nessas coisas, que você reduz as dispersões, a concentração vai aumentando. Então, um ajuda o outro ajuda um. Na medida em que você tem concentrações mais profundas, é mais fácil reduzir medos, desejos, tirar as dispersões. E aí, você vai fazer uma caminhada que vai ser longa, para chegar lá no topo da meditação, mas que é uma jornada muito, muito gostosa e muito produtiva, porque você vai melhorar aos poucos. Todo dia você melhora um pouquinho, né? Onde você vê que as pessoas mais erram isso? Andam em círculo, não preparam o terreno. Eu já falei disso lá em cima, antes, mas a maioria das pessoas não investe na preparação do terreno e então anda em círculo. Sento para meditar, não medita, a mente dispersa, depois não prepara o terreno, sento para meditar e acontece a mesma coisa e assim vai. Bom, por onde começar? Conhecer a teoria e colocar em prática. Primeira, onde você começa? O praticante, o professor que conhece a teoria, ele anda em linha reta, porque ele sabe a direção, sabe os problemas, sabe as dificuldades. E o professor que não conhece a teoria, né, ele vai tateando. Primeiro, então, conhecer a teoria. Como que eu conheço a teoria? Estudo. Por exemplo, o meu curso de Yoga Sutra de Patanjali, ele tem 20 aulas, são 16 horas, né? É um curso que explica, mostra, sutra por sutra, todos os sutras, explica, dá uma conexão ali, dá ferramentas extraordinárias. Você tem que fazer cursos dessa natureza, não adianta fazer curso raso, não adianta ler livros rasos, tem que aprofundar. Você, professor de yoga, quer viver do yoga, você precisa aprofundar, senão você não vai conseguir ter uma teoria simples ali, achar que sabe, né?
as suas orientações vão ser superficiais, as suas orientações vão ser erradas de uma série de circunstâncias, porque você é raso. Então, conhecer a teoria. Conheceu a teoria, aí colocar em prática. Aí você tem que fazer o seu sadhana, tem que manter o seu sadhana. Tem que fazer, tá bom, como é que eu tiro um medo? Tenho, no meu curso Alta Performance Emocional, por exemplo, a gente trabalha isso. Mas é um curso de 6 meses, curso presencial de 6 meses. E aí a gente tem que investir no conhecimento teórico. Teve o conhecimento teórico, aí tem que fazer, tem que colocar em prática. Esse é por onde começar. E aí, claro, não adianta, se você já tem sua prática, tem pouco conhecimento teórico, fique atento que daqui a pouco a gente vai abrir inscrições para o pós-graduação em yoga. Agora não está aberto, agora o curso não está disponível para venda. Mas o ano que vem, a hora que eu gravo essa live é novembro, né, de 22, em janeiro, fevereiro de 23, a gente vai abrir as vagas, vai montar uma nova turma. Aí você entra. Você tem que fazer curso, mas não adianta ler livros leves, fazer cursinho simples, porque isso não resolve. Ajuda, mas não resolve. Você tem um exemplo de como fazer isso? Sim, né? Fazer isso, fazer a meditação, né? Tirar as dispersões, investir na preparação. Eu não vou conseguir dizer o que é mentalização das entregas, como que eu reduzo medos, como que eu reduzo desejos, tudo, porque eu falei para você, uma aula sobre desapego é uma aula inteira, 1h30. Sobre autoentrega, no meu curso de alta performance emocional, é 1h30 só falando sobre a autoentrega. Então, são conteúdos que tem que, para realmente funcionar, você tem que ir a fundo, né? Que não vai dar tempo. Como usar para um aluno agitado, ansioso? Né? Quer dizer, como você orienta um aluno agitado, ansioso, que quer meditar? Cada perfil, uma orientação diferente, né? Quando você pega uma pessoa que quer meditar para melhorar o sono, você vai dar uma orientação, né? Um aluno ansioso, você vai dar uma orientação um pouco diferente, porque, claro, quando eu tenho um perfil diferente, os caminhos são diferentes. O que é fácil para um perfil pode ser muito difícil para o outro e vice-versa, né? Para um aluno ansioso, o primeiro momento, antes de querer pensar em meditação, é reduzir a ansiedade. Algumas pessoas, né? A Iyengar diz isso no livro dele, algumas pessoas querem usar a meditação para acalmar a mente, e a Iyengar fala no livro dele, é preciso primeiro acalmar a mente para depois meditar. Então, se você é ansioso, né, ou tem um aluno ansioso, primeiro você tem que investir na redução da ansiedade, né? Se você tem um aluno que está com depressão, você primeiro precisa investir em reduzir a depressão, né? Quer dizer, melhorar o humor, estados mais positivos. Se tem uma pessoa que está com mente agitada e quer meditar, primeiro você precisa reduzir a agitação mental, sabe? Então, quando eu falo preparação aqui de tirar as dispersões internas, eu já falo de pessoas que estão relativamente bem já, né? Porque, de repente, o estágio que está a pessoa, se ela está com ansiedade, ela está ainda pior. Primeiro precisa reduzir a ansiedade. Reduziu a ansiedade, você investe na redução das dispersões que vêm de dentro, para depois ir para a meditação, né? Bom, vamos ali. Algum aluno seu já fez isso, né? Eu já tive vários alunos que avançaram muito, muito, e tenho alunos que já tiveram experiências de samadhi, né? Eu já tenho alunos, porque eu tenho alunos muito antigos, vários alunos muito, muito antigos, e já tive vários relatos. Não é um aluno só, são vários alunos, não é um número tão grande, mas talvez uma faixa de uns 10 a 15 alunos que já tiveram experiências de pico, eu chamo experiências de pico, que a gente poderia falar de Sabitya Samadhi, né? Tem esse que eu citei há pouco ali do Guardião do Umbral, por exemplo, é um aluno que já teve experiências de pico, já teve experiências extraordinárias, né? Mas tive vários outros. Porque se você fizer a caminhada direito, se você investir de maneira adequada o seu tempo e fizer, né, esse caminho, Pratyahara, Dharana, né? Como que eu chego em Pratyahara? Ali tem uma série de condições. Como é que eu chego em Dharana? Que é isso, tirar as dispersões, né? E claro que isso é uma estrutura que tem que montar, né? Fazer conexão com o absoluto. Propósito de vida, isso são construções que tem que fazer,
né? Se você já fez. Beleza, mas se você não fez, tem que fazer. Aí, como que eu coloco isso da cabeça para o coração? Aí vem a mentalização da autoentrega. Como que eu tiro as... Como que eu reduzo como que eu amplio a autoentrega? Né? A autoentrega é uma ferramenta extraordinária para acalmar a mente. Como que eu faço o desapego? Então tem que ter o conhecimento, aplicar, né? Colocar em prática, limpar a mente, criar uma estrutura interna favorável, aí pronto. Aí você vai conseguir dar grandes passos e os seus alunos também. Uma das grandes coisas que eu tenho uma alegria muito, muito, mas muito grande, você não imagina quanto, porque eu tive vários alunos que conseguiram estágios profundos e alguns, né, que, como eu falei, já aquilo que a gente poderia chamar de Sabitya Samadhi, experiências de pico realmente expressiva. Tive vários. Então, quando você tem vários alunos que tiveram experiências dessa natureza, em função da jornada que eles fizeram com você, você pode dizer, tá bom, está num caminho bom, as coisas estão dando certo, né? E aí, claro, esses alunos são antigos e continuam, né? A grande maioria, às vezes, um aluno muda de cidade ou muda de país, né? E aí ele deixa de praticar com você. Mas muitos alunos continuam por aqui, continuam praticando. E essa, a perspectiva que o professor de yoga tem que ter. Ele precisa ensinar o aluno de tal sorte que o aluno evolua. Só na meditação? Não. Aqui nós estamos falando de meditação, mas como eu falei lá no início, você precisa ensinar o seu aluno para ele evoluir em asana. Alguns professores só se preocupam com asana e pranayama. E o aluno evolui em asana, evolui em pranayama. E nos outros quesitos? Nos outros eles não se preocupam, porque talvez eles não fizeram a jornada. Como que o aluno evolui na autoentrega, no desapego, na conexão com valores universais? Né? O professor não fez, às vezes não sabe. E aí o aluno não evolui. Asana e pranayama é muito pouco quando eu penso em yoga. Beleza? Então, essa aqui, só para dar uma ideia, né? De como evitar as dispersões internas, e no canal do YouTube, na descrição, tem o link para aquela outra live que eu já fiz. Deixa eu procurar aqui, né? Como entender os obstáculos para a meditação eficiente, que trabalha um pouco mais. Beleza? Muito, muito, muito obrigado por você estar comigo e até o nosso próximo encontro.